TV Web A Caminho da Luz apresenta Palestras Espíritas. André, obrigada pelo convite. Primeira vez que eu venho, amei a vibração, tudo aqui muito gostoso. Vocês, muito obrigada pela presença. Tenho certeza que nós vamos passar uma manhã muito gostosa. E nós, antes de começarmos, eu rogo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, para que nesse instante capacite em mim a minha habilidade, para que eu consiga falar do Evangelho, levar os ensinos do Cristo aos nossos pensamentos, aos nossos corações, com amor, com caridade, com humildade, possibilitando que ao sairmos daqui, nós possamos estarmos muito mais conectados e com desejo ardente de colocarmos em prática o que o Mestre nos ensinou há mais de 2000 anos. Nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, Sermão das Bem-aventuranças, Sermão do Monte, como é conhecido, né? Jesus, quando nos falou no Sermão da Montanha, quando nos falou das bem-aventuranças, ele quis trazer para nós as virtudes que nós precisamos ter para que nós possamos ser bem-aventurados, para que nós possamos um dia galgarmos mundos melhores, para que nós possamos estar um pouquinho mais perto de Deus através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, através das nossas ações, das nossas vidas presentes. No Sermão da Montanha, o Sermão do Monte ou o Sermão das Bem-aventuranças, são 8 bem-aventuranças e elas estão galgadas, todas elas em virtudes. Então Jesus nos fala da bem-aventurança e ela está atrelada a uma virtude. E dentre essas virtudes, 3 delas está o nome dessa casa, que depois nós vamos falar. São três virtudes que realmente estão atreladas ao nome dessa casa, atreladas às atividades desta casa, né? Gandhi dizia que se nós perdêssemos todos os livros relativos à religião, tudo que fosse relativo à moral, tudo fosse perdido, e se sobrasse somente o Sermão da Montanha, nada teria se perdido, porque no Sermão da Montanha nós temos todas as regras necessárias para o nosso crescimento moral, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. E Gandhi não tinha nada a ver, né, com o cristianismo, não tinha nada a ver com o espiritismo. Ele afirmava exatamente isso. Perde-se tudo. Não perdendo o Sermão da Montanha, nada se perdeu. O Sermão da Montanha nós podemos compreender como se fosse uma montanha mesmo, né? Então a gente tem a montanha a gente tem a base, né? Aquela fica a parte maior, tem a base e ela vai crescendo e ela vai ficando como se fosse um triângulo, vai ficando mais fino, né? Então nós começamos com as virtudes básicas até que nós vamos conseguindo as virtudes que mais nos conectam a Deus. Conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos evoluindo. A primeira bem-aventurança nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Qual a virtude que Jesus nos pede com essa bem-aventurança? A humildade, a base da montanha. Se nós não formos humildes, nós não conseguiremos chegar nas outras virtudes. Humildade. E a gente confunde humildade. Nós achamos muitas vezes que humildade, né, é a gente ser simples no sentido material. Não tem nada a ver. Humildade tem a ver nós conhecermos os nossos limites, nós sabermos o que somos, sabermos o que temos e, principalmente, sabermos o que ainda não somos, onde precisamos chegar. Humildade é nós reconhecermos a nossa pequenez diante da grandeza de Deus.
Nós reconhecermos que somos luz, como Jesus nos ensinou, mas que nós temos também em nós o nosso lado treva. Nós temos a luz e temos a treva. Isso é ter humildade, é nós conhecermos a nós mesmos. Conhece a ti mesmo, como nos dizia, né, um filósofo na antiguidade, né? Porque se eu não me conhecer, como eu vou saber se eu sou humilde, se eu sou arrogante, se eu sou orgulhosa? Como eu vou saber o que eu preciso trabalhar em mim para eu me melhorar? Humildade é a base de tudo. Sem humildade, eu não consigo trabalhar qualquer outra virtude. Porque se eu não me reconheço como tal, eu não consigo me modificar, eu não consigo me transformar, eu não consigo trabalhar para que eu cresça, para que eu evolua. Eu saber exatamente o que eu sou, como sou, saber onde eu quero chegar, como eu faço para chegar. E isso em todos os setores da nossa vida, no espiritual, moral, no financeiro, nos relacionamentos. Nós precisamos nos conhecermos para que nós possamos saber o que precisamos modificar em nós, para que nós possamos trabalhar essa virtude, para que nós possamos realmente merecermos mundos melhores, para que nós possamos realmente conseguirmos chegar um pouquinho mais pertinho de Deus. Porque é esse o nosso grande propósito de crescimento. Nós evoluirmos, nós crescermos moralmente, espiritualmente e merecermos estarmos um pouquinho mais perto do nosso Pai maior. A humildade, a palavra em si, né, ela vem de humus. Humus é terra, por isso que a gente fala, é a base, é onde a gente pisa, né? É o que nos dá sustentação para que nós possamos realmente crescermos. Humildade, quando Jesus nos pede, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, ele nos pede para trabalhar a humildade. O Chico Xavier tem uma passagem na vida dele que fica muito retratada a humildade. E o Emmanuel sempre pegando no pé, né? Sempre chamando a atenção. O Chico, com toda a sua luz, com o seu amor, com a sua bondade, esse espírito que eu acho que nós não conseguimos ainda termos consciência da grandeza desse espírito. Ele estava passando por uma fase em que o irmão dele desencarnou com câncer. E esse irmão era casado e ele tinha um filho especial. E esse filho especial, ele ficava na cama, né? Ele precisava ser alimentado, trocar fralda, tudo precisava ser feito por uma outra pessoa. Alguém tinha que cuidar dele o tempo todo. E o irmão do Chico desencarnou. E a cunhada do Chico, casada com esse irmão, ela entrou num processo de loucura com a perda. Ela não estava preparada e ela precisou ser internada. Ela foi internada no hospital psiquiátrico e sobrou a criança. A criança ficou com o Chico, uma criança pequena. Chico trabalhava na Fazenda Modelo para poder manter-se, receber o seu salário e manter-se materialmente. Ele trabalhava espiritualmente, escrevendo os livros, fazendo, né, todo o trabalho espiritual, cumprindo a sua missão. E ele entrou num desespero, começou a chorar e pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? E o Emmanuel aparece para ele. E aí, Chico, o que aconteceu? Como que aconteceu, Emmanuel? Você não está vendo? O meu irmão desencarnou. Tá bom, e aí, Chico? Como, Emmanuel? Você não está vendo? Ele desencarnou. A minha cunhada está internada no hospital psiquiátrico. E chorava. E o Emmanuel falou, e aí, Chico? Como, Emmanuel? Como você pergunta? E aí, meu irmão desencarnou, minha cunhada está no hospital psiquiátrico, o meu sobrinho está comigo. Como eu vou cuidar dele, Emmanuel? Eu trabalho. Você fala que eu tenho que me dedicar aqui aos livros, às psicografias. Que horário? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? A minha cunhada lá no hospital psiquiátrico. Emmanuel, com aquele jeito dele, né? Falou para ele assim, nossa, Chico, quantas vezes você já até visitou esse hospital psiquiátrico e você nunca chorou quando você foi lá. Agora, só porque a tua cunhada está lá, você chora? Quantas crianças você já atendeu, você já cuidou, Chico? Com o mesmo problema do teu sobrinho. Agora, só porque é o teu sobrinho,
A dor ficou maior? A dor do Chico Xavier é maior do que a dor do Santos, do que a dor do Lima? Por quê? Você acha que você é melhor do que os outros? Chico não falou mais nada. Ele voltou aos seus trabalhos, né? E ele cuidou da criança muito bem. A criança mais tarde cumpriu a sua missão. Algum tempo depois a criança desencarnou. Depois veio uma psicografia agradecendo imensamente ao Chico. Mas só para a gente ver, nós, com todas as vezes a gente acha que a gente tem humildade, mas quando as coisas acontecem conosco, nós nos colocamos na posição de vítimas, de, nossa, por que comigo, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado, nós precisamos pensar muito na forma como nós lidamos com as situações. E nós precisamos nos conhecer, porque só nos conhecendo nós vamos realmente entendermos o que nós precisamos mudar em nós. E a humildade é uma das virtudes básicas para que nós possamos trabalhá-la em nós, desenvolvê-la em nós e aprendermos realmente a sermos humildes. Ah, Beth, é difícil? Todos nós temos dentro de nós as virtudes, as qualidades. Nós precisamos trabalhá-las. É igual músculo. Se a gente começa a fazer atividade física, o músculo vai ficando bonitinho, fortinho. Mas o que a gente precisa fazer? Trabalhar. Precisamos exercitar. Então, é a mesma coisa, é como se fosse um músculo em nós. Nós precisamos trabalhar o amor, nós precisamos trabalhar a humildade, exercitar. Quanto mais a gente exercita, mais nós fortalecemos. E mais ela vai ficando latente em nós, mais natural em nós, até chegarmos no momento que realmente nós passamos a ter humildade sem que nós ficamos, né, o tempo todo vigiando ali a nossa atitude. A segunda bem-aventurança nos diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqui, nessa bem-aventurança, Jesus nos convida à resignação. Por quê? Todos os que sofrem são bem-aventurados? Não. De jeito nenhum, porque nós temos, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, falando, né? Bem-aventurados os que bem sofrer e o mal sofrer. A dor, na nossa fase evolutiva em que nós nos encontramos, infelizmente, é a maneira que mais nos aproxima de Deus ainda, porque nós estamos em aprendizado, porque nós ainda precisamos da dor para crescer, para evoluir. Ainda, nós vamos crescer. Vai chegar um momento que a dor não vai precisar ser instrumento de evolução para nós, instrumento de crescimento, mas hoje ainda se faz necessária. Só que a dor sozinha, ela não nos faz evoluir. O que nos faz evoluir é a forma como nós lidamos com ela. Por isso, o bem sofrer e o mal sofrer. Como nós estamos lidando com a dor? Eu me revolto? Eu fico brava? Eu falo, eu não merecia isso, por que comigo? Ou eu simplesmente, eu paro, eu penso, ao invés de pedir para Deus, Deus, tira do meu caminho, eu falo, Deus, me dê força, me dê sabedoria para passar por isso. Muitas vezes, nós passamos por dificuldades muito grandes, com toda certeza. Só que nós não podemos nos esquecer nunca de que se estamos passando por uma dificuldade muito grande, é porque somos espíritos fortes o suficiente para passar e para vencer, de pé e com elegância, porque foi para isso que nós fomos criados. O nosso aprendizado vai fazer com que nós possamos vencer as dificuldades com amor, com fé, com a certeza absoluta de que Deus está sempre conosco. Ele não nos desampara nunca. Algumas religiões falam que Cristo vai voltar. O Espiritismo fala que Cristo não vai voltar. Por quê? Para você voltar, você tem que ter ido embora. E Jesus nunca foi embora. Ele esteve conosco, Ele está conosco, Ele estará conosco. Sempre. Ele nunca foi embora. Foi embora o corpo físico. Mas Ele esteve, está e sempre estará conosco, em todos os tempos. Então nós temos a certeza de que nós temos uma fortaleza espiritual. Nós temos condições de passarmos e vencermos, porque nós temos essa força dentro de nós. Jesus nos dizia,
Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Não sou eu que estou dizendo, não é o Espiritismo que está dizendo. Quem diz isso é Jesus, o ser mais puro que já passou pela orbe terrena. Nós somos deuses. Só que para que nós possamos agir como deuses, nós precisamos acreditar, primeiramente em nós, em Deus, na humanidade, porque aí nós seremos capazes de realmente agirmos como deuses. E a primeira coisa que nos faz agir como Deus, o amor, o respeito ao próximo, a humildade. Tudo isso são sentimentos, emoções que nós temos dentro de nós e que nós precisamos aprender a desenvolver, a colocar em prática, para que nós possamos realmente crescer. A terceira bem-aventurança nos fala: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. E nessa bem-aventurança, Jesus nos chama a atenção para a virtude da mansuetude. Sermos mansos, sermos pacíficos, nós evitarmos contendas, conflitos desnecessários. Quando nós somos mansos, nós passamos a ser senhores de nós mesmos, nós passamos a dominar a nós mesmos. Então significa que eu não vou ser contrária à opinião de ninguém? Não, nós seremos sim, mas não há necessidade de brigas, de conflitos. Nós podemos ser firmes sem precisar sermos agressivos, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Quantas vezes nos nossos lares surge algum conflito e a gente entra naquela vibração ruim de discussão e a gente acaba discutindo e a gente fala o que não deve e depois se arrepende? Nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, quantas dificuldades a gente traz para nós em razão de nós não termos ficado quietos, de não lembrarmos da água da paz que o Chico tanto nos fala. Nós podemos, sim, falar aquilo que nós pensamos, mas da forma certa, no momento certo, no momento em que está todo mundo ali envolto naquela vibração de conflito, se eu, de repente, começar a vibrar da mesma forma, eu simplesmente vou aumentar aquele conflito. Não vai resolver nada. Falei o que eu queria? Falei. Resolveu? Não. Muito pelo contrário. Então, se eu souber me manter mansa, se eu souber me manter de forma tal a passar aquele momento, depois eu vou chegar e eu posso falar o que eu estava pensando. E eu posso me expressar no momento certo, da forma certa. O Chico costuma dizer que uma planta, ela precisa da água, mas que se eu colocar água quente nela, ela vai morrer. E é isso que acontece conosco nos nossos momentos em que a gente acaba entrando num conflito, numa discussão. Pô, Beth, mas eu tenho razão, caramba, eu tenho que falar. Tá bom, mas será que você não está pondo uma água quente naquele momento? É um momento? A temperatura não está muito alta? Então a planta realmente precisa da água, mas se eu colocar uma água quente, eu vou matar a planta. Que isso fique para nós. Outro dia eu vi uma piadinha eu nem lembro onde foi, se foi no Facebook, que falava que a esposa procurou um médico dizendo, falando, nossa, que estava com um problema sério com o marido, né? Que o marido chegava em casa já alterado, então, e que tinha muitas discussões. E aí o médico recomendou para ela que quando o marido chegasse, a famosinha água da paz do Chico, né? Que colocasse, né? Que colocasse tipo um comprimidinho na boca e que ficasse com aquele comprimidinho na boca e não falasse nada. Aí passou um tempo, ela voltou, nossa, olha, aquele remédio que você me deu foi excelente, nossa, meu marido melhorou tanto. Foi o marido que melhorou ou foi ela que ficou quieta enquanto ele estava falando? Então, quantas dificuldades nós podemos evitar para nós se nós aprendermos a nos mantermos manso, em trânsito, gente, em trânsito.
Pelo amor de Deus, 1 minuto. Eu sei porque eu já me envolvi com isso. Depois eu falei, gente, que coisa mais absurda. 1 minutinho que você para ali de raciocinar, você responde, às vezes faz um sinal mal educado, né? E você arruma uma confusão tremenda. Fala, mas por que eu fui responder? Por que eu não deixei ele passar? Arruma uma confusão tremenda por causa de uma palavrinha, de um gesto, de uma atitude de não deixar o cara entrar. Deixa, vai com Deus, está com mais pressa do que eu. Vai. Mas que folgado, está pensando o quê? Vai estar na minha frente, olha a fila. Deixa ele em paz, vai com Deus, meu amigo. Deus o acompanhe, Deus o abençoe. A gente não sabe, de repente o cara está até evitando que alguma coisa pior aconteça conosco lá na frente. Então, mansuetude. Eu nunca vi alguém que esteja provocando, que esteja entrando dentro de um conflito, sair bem. A gente sai alterado, a gente sai nervoso e às vezes a gente põe tudo a perder. Tudo que a gente constrói durante tanto tempo, a gente põe a perder às vezes em questão de minutos por causa de atitudes nossa. Então, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Quando Jesus fala possuirão a terra, possuir a terra significa possuir a nós mesmos. Quer ver nós perdermos a nós mesmos? É quando nós estamos nervosos. Quantas vezes a gente fala, nossa, mas como que eu fiz isso? Porque quando a gente está nervoso, quem assume as nossas atitudes é o nosso subconsciente. O nosso consciente deixa de agir. Então, o subconsciente não pensa, ele age simplesmente. Ele age, faz, e é onde dá aquelas cacas tremendas que para a gente consertar depois é uma coisa, né? A quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós estamos aqui falando de uma virtude maravilhosa, que nós também precisamos desenvolver em nós. Nós estamos falando da fé, essa palavra tão pequenininha, duas letrinhas ali, né? F-E, fé, e que tem um poder enorme. Jesus dizia que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos fazer milagres, nós poderíamos remover montanhas. Que montanhas são essas? São as montanhas das nossas imperfeições. Nós poderíamos remover de dentro de nós tantas coisas ruins. Nós poderíamos remover de nós esse lado sombra que nós temos. Fé. E a fé que nos pede Kardec, fé raciocinada. Não é aquela fé que eu falo, você tem que acreditar e pronto. Não, nós questionamos, nós compreendemos. Mas, Beth, por que tenho que agir assim? Porque é assim, assim, assim. É a fé raciocinada, é a fé que enfrenta a razão, face a face, em qualquer momento, em qualquer tempo da história. Fé. Jesus estava ali com seus discípulos quando chegou, um senhor, um pai desesperado. Ele falou, Senhor, Jesus, cura meu filho. Ele se joga no fogo, ele se joga na água. E eu trouxe ele para os seus discípulos e eles não conseguiram curar. Jesus vai até o menino, e ele cura, ele faz a oração e ele cura o menino. E quando Jesus faz isso, os discípulos chegam para ele e falam, mestre, por que nós não conseguimos curar? Nós tentamos, por que nós não conseguimos? E Jesus simplesmente responde, por causa da vossa pouca fé. E nós? Como está a fé em nós? Nós, às vezes, batemos no peito e falamos, nossa, eu acredito, olha, eu vou na casa espírita toda semana, eu vou no templo, eu vou na igreja, eu estou em todos os lugares. Nossa, olha, eu faço. Isso significa o quê? Será que é isso que significa a nossa fé? Ou são as nossas atitudes? Como está a minha atitude diante da dor, diante da prova que eu tenho que passar? É nesses momentos que eu provo a minha fé, porque é muito fácil nós batermos no peito e falarmos, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu tenho fé. Falar é muito fácil. Escrever num papel é fácil, porque aceita tudo.
E as nossas atitudes, como estão sendo? Quando acontece alguma coisa, uma prova, como eu reajo? Eu me rebelo, eu me revolto, ou eu realmente falo, Deus, em vez de eu questionar a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque quando eu faço a pergunta por quê, eu me coloco como vítima. Eu passo a perguntar a Deus, para que isso está acontecendo comigo? O que eu preciso aprender com essa lição? O que eu ainda não aprendi, que eu estou tendo que passar por isso para eu aprender? Nós saímos da posição de vítima e nos colocamos na posição de aprendizado. Eu quero aprender, eu quero entender, para que eu possa não passar por isso de novo. E é muito importante nós lembrarmos, se nós estamos com situações repetidas em nossas vidas, pensa e vê o que você precisa aprender com essa situação que você ainda não aprendeu. Porque enquanto nós não aprendermos, nós vamos passar por essa situação inúmeras vezes. Então você está com um problema, nossa, mas de novo isso? Nossa, mas de novo isso? Nossa, mas de novo isso? O que você não aprendeu ainda? Porque enquanto não aprender, ela vai se repetir. E a hora que aprender, nós vamos para outras situações. Aí vamos começar a aprender, vamos passar outras, né? Que a gente está sempre aprendendo. Mas a gente só muda de lição, só passa de ano, quando a gente aprende realmente. Então, fé, confiança, acreditar em você, acreditar em Deus, acreditar no outro, acreditar na humanidade. Quantas vezes nós não acreditamos em nós? Se eu não acredito em mim, como que eu vou vencer? Como que eu vou acreditar no outro? Como que eu vou caminhar? Como que eu vou querer galgar mundos melhores, posições melhores? O Espiritismo, até um certo tempo, eu me lembro quando eu comecei na doutrina, faz bastante tempo, tá? A gente ouvia muitas palestras, as aulas, tudo, falava muito em sofrimento. Então tinha aquela, não, que tem que sofrer, tem que sofrer. Não tem que sofrer, não tem. Sofrimento é opcional, a gente sofre porque a gente quer. A dor precisa? Precisa. Por quê, Beth? Porque nós estamos ainda num nível de evolução em que o amor não faz a gente se aproximar de Deus. E, infelizmente, o que nos aproxima de Deus ainda hoje é a dor. É o que mais nos aproxima. Quantos de nós estamos hoje aqui nessa casa espírita trazidos pela dor? Que se não fosse a dor, nós não estaríamos aqui. E, infelizmente, a dor ainda se faz necessária. O sofrimento não. A gente sofre porque nós não acreditamos, porque o nosso orgulho fala mais alto, porque nós não somos mansos, porque nós não temos fé. É o que nos faz sofrer. A forma como nós lidamos com as situações. Então, a dor se faz necessária, o sofrimento não. Às vezes, nós conhecemos 2, 3 pessoas passando pela mesma dificuldade, ou às vezes até uma outra passando por uma dificuldade maior. Olha como uma se coloca no, Deus, tudo acontece comigo, e o outro não, o outro busca força, ele passa por aquilo. O outro, um está sofrendo, por quê? Porque não está sabendo lidar com a situação. E o outro, apesar, às vezes, a dificuldade está maior ainda, mas ele está lá firme. O exemplo do Chico Xavier, que eu falei logo no início, né? Gente, não foi fácil passar pelo que ele estava passando no momento. E o Emmanuel, ao invés de vir passar a mão na cabeça dele, não, Chico, que nada, Emmanuel firme. O que é? A tua dor é maior do que a dor do outro? A dor de Chico é maior do que a dor do Santos, do Silva? Isso acontece conosco. Nós sempre achamos que a nossa dor é maior do que a dor do nosso irmão. E tem uma frase que fala, né? Quando nós não nos colocamos no lugar do outro, a vida vem e nos coloca para que a gente possa aprender. E coloca, gente, coloca. E a gente aprende. E a gente aprende. Tem uma passagem na vida de Jesus, logo no primeiro ano do apostolado dele. Ele estava ali na região de Cafarnaum, e ali havia uma cortesã. E era uma mulher muito bonita, uma mulher muito poderosa. Ela conhecia, né? Ela tinha, todos os homens a queriam, a desejavam, então ela tinha muito dinheiro, muito poder. Mas ela tinha um vazio dentro dela que
dinheiro nenhum, poder nenhum, roupa nenhuma, joia nenhuma preenchia. Ela sentia um vazio muito grande dentro dela. E ela ouviu falar de Jesus. E Jesus estaria pregando ali naqueles dias. E ela foi ouvir a pregação de Jesus. E quando ela viu Jesus, ela se apaixonou por Jesus. Ela se apaixonou. E quando Jesus acabou de falar, ela buscou por Jesus e falou: Galileu, eu sou muito poderosa, eu tenho muito dinheiro, fica comigo. Ela disse para ele: eu vejo uma luz no seu olhar, e se assim eu procedo é por muito te amar. E Jesus respondeu para ela: hoje não, amanhã talvez. Quantos de nós hoje não somos essa cortesã? No sentido de que nós buscamos tanta coisa material, mas a gente sente um vazio dentro de nós, e esse vazio só Deus preenche. E quantas vezes a gente não busca a Deus procurando, não preencher esse vazio no sentido espiritual, mas no sentido material. Então a gente fala: me ajuda com o trabalho, me ajuda com isso, sempre buscando o material. E Jesus então olha para nós e nos responde: hoje não, amanhã talvez. Quantos de nós não temos essa postura mais de 2000 anos depois que ele veio nos trazer a sua boa nova, que veio nos mostrar o caminho? Quantos de nós ainda hoje não temos a postura? E quando ele nos nega alguma coisa, a gente fica brava, Oh, poxa vida, Por que não, Por que não tá? Eu pedi, por que não me deu? Nós temos essa mesma postura dessa cortesã há 2000 anos atrás. A quinta bem-aventurança nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E aqui Jesus nos fala sobre o perdão, perdoar. Beth, perdoar é esquecer? Não. A gente não tem, graças a Deus, a gente não tem Alzheimer, a gente não tem amnésia, Então perdoar não é esquecer. Perdoar é quando nós nos lembrarmos daquele fato, nós não nos ressentirmos, nós não sentirmos de novo tudo o que nós sentimos naquele momento. Perdoar é nós usarmos aquele fato e aprendermos com ele, e não fazermos com o outro daquela mesma forma. Não é perdoar a gente falar assim, Nossa, você viu o que a Beth fez comigo? Tudo bem, eu perdoo. É uma pobre de espírito, como a gente usa muitas vezes no sentido pejorativo, É uma pobre de espírito, eu perdoo, mas Deus há de castigá-la. A gente perdoou? Não. Ainda terceirizou para Deus, ainda para o coitado que vai tomar conta de mim ainda, ele que vai me castigar. Então eu falo que a gente como espírita, a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento, a gente lê, Aí a gente está passando ali na rua, aí encontra alguém que a gente não gosta, Eu sou espírita, não posso fazer assim. Aí o que a gente faz? Derruba alguma coisa no chão ali para a pessoa passar, a gente está abaixado, Perdoa? Não, isso não é perdão. Perdoar significa nós doarmos luz, doarmos o amor. Ah, Beth, mas peraí, você quer que eu vou gostar daquele cara? Olha o que ele fez comigo, me largou lá no altar, eu vou perdoar. Deixa ele, cada qual vai responder pelas suas atitudes, não deseja mal. Que ele siga o caminho dele. Olha, Deus é tão maravilhoso, ele é tão maravilhoso, e a sua sabedoria é tão imensa, que olha, quando ele fala para a gente perdoar, ele fala: não deseja mal, jogue luz, faça uma oração para a pessoa que você não gosta. A oração é luz. Olha só o poder que tem. Orar, quando a gente ora para uma pessoa que a gente não gosta, nós estamos mandando luz para aquela pessoa. Aquela pessoa não gosta de mim. Aí ela está pensando em mim e ela está me mandando um monte de vibração ruim, Tá vindo um monte de aquelas nuvenzinhas escuras que andam em cima do cascãozinho lá que não toma banho, tá vindo assim de encontro a mim. Aí eu penso naquela pessoa que eu também não gosto, mas eu faço uma oração. O que eu faço? Eu emano luz para aquela pessoa. E essa luz vai dissipar aquela nuvem escura que estava vindo ao meu encontro. Então, quem recebe primeiro? Eu. Perdoar é nós nos amarmos, é nós sermos inteligentes. Eu não estou ajudando o outro, eu estou ajudando a mim mesmo. Olha a bondade, a sabedoria de Deus. Por isso que Jesus, nos ensina a perdoar 70 vezes, 7 vezes.
E que nós ainda não praticamos. Às vezes a gente fala, ai, Beth, mas eu já perdoei. Perdoei mais de 70 vezes. Tá, mas é cada ofensa. A mesma ofensa você tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Se é para analisar dessa forma, né? Perdoar quantas vezes se fizer necessário. Emanar luz, fazer uma oração. Não desejar mal. Você não precisa abraçar. Por exemplo, a gente chegou aqui hoje, né? Viu o André, a gente tem um carinho imenso por ele. Então, a gente vibra no mesmo padrão. Nossa, a gente abraça, beija, é aquela coisa gostosa. Quando você vê uma pessoa que você não gosta, você não vai fazer isso. A vibração é diferente, né? Mas cumprimenta, não deseja mal, não manda, não fica pensando, ai, tomara que se ferre, tomara que se ferre. Ai, abriu um negócio novo, não vai dar certo. Isso não é perdoar. O que nós emanamos para o outro volta para nós. Nós não sabemos o poder que tem o nosso pensamento, o poder que tem a nossa mente. Então, o que a gente joga para o universo volta para nós. Então, por inteligência, por amor próprio, deseje para o outro coisas boas, que é o que vai voltar para nós. Eu estou jogando uma bola amarela na parede, vai voltar uma bola amarela para mim. É assim que funciona. Então, você quer amor? Joga amor. Você quer perdão? Perdoe. Você quer prosperidade? Deseje prosperidade para o outro, porque o que a gente emana volta para nós. Até por inteligência, por amor próprio. Perdoe, doe amor, doe bondade, doe harmonia, porque é o que vai voltar para nós. A sexta bem-aventurança nos diz: bem-aventurados os que têm puros corações, porque verão a Deus. Aqui, Jesus nos fala sobre a espontaneidade. Quando Jesus fala da pureza de coração, ele pega a criança como exemplo. Aí ele fala, pô, Beth, pega a criança, mas você não fala que a criança também é um espírito reencarnante? Que às vezes é um espírito até mais velho do que eu? Sim, é verdade. Mas a criança, até os 7 anos, ela não tem despertado ainda o seu espírito no sentido do que ela fez anteriormente. Ela é uma criança. Põe um grupo de crianças que não se conhece, né? De vários lugares, até vários países diferentes. Coloca um grupinho de crianças ali. Daqui a pouco eles estão brincando. Daqui a pouco eles estão jogando bola. Ele não quer saber se o outro está com tênis importado, se o outro mora não sei aonde, a roupa que o outro está usando. Não, é uma criança igual a mim. Estão lá brincando. Daqui a pouco quebraram o pau. Estão jogando bola, o dono da bola cata a bola, vai ali pro canto, quebraram o pau. Dá 5 minutos eles estão de novo brincando, desde que os pais não se metam, né? Que às vezes a gente se mete e só faz caca, né? A criança tem essa pureza do coração, ela vê o outro como igual a ela. É uma criança e nós precisamos ter essa pureza no nosso coração. O Chico não conseguia ver maldade em ninguém, porque ele tinha o coração de uma pureza. Você fala, Beth, mas também você está pedindo demais, né? O Chico, concordo, né? Estou pedindo demais, né? Mas vamos exercitando. O Chico Xavier, assim como Jesus, foram criados simples e ignorantes, como nós. Eles não tiveram privilégio nenhum. Eles evoluíram, eles cresceram, assim como nós. E nós, hoje, nós temos essa doutrina maravilhosa que nos mostra o caminho. Nós sabemos nós sabemos que devemos trilhar. Nós sabemos por onde devemos ir. Cabe a nós caminhar. Deus, ele fez todos iguais. Ele não tem predileção. Ele não faz um bonito, outro feio, um magrinho, outro gorduchinho, um careca, outro cabeludo, um doente, o outro saudável. Nós fomos todos criados da mesma forma, simples e ignorantes. E tudo o que nos acontece é decorrente das nossas atitudes. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo o que vem para nós, de bom e ruim, foi plantado por nós. Pureza de coração, ver o outro da forma mais pura, mais simples possível. O dia que nós aprendemos a ver o outro dessa forma, nós vamos nos sentir muito melhores e nós vamos crescer. E é virtude que nós precisamos aprender através da prática. Quando a gente pratica, a gente aprende.
A 7ª bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui, Jesus nos convida ao altruísmo, a nós nos colocarmos no lugar do outro, a nós sentirmos a dor do outro, a nós olharmos o outro, nós sairmos de dentro de nós e caminharmos de encontro ao outro, ao auxílio, à compreensão, a não julgamento, à pacificação. Nós realmente colocarmos em prática a lei do amor, nós fazermos ao outro aquilo que nós gostaríamos que a nós fosse feito. E a última bem-aventurança. Bem-aventurados os que padecem perseguições por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. E essa última bem-aventurança simplesmente nos traz a virtude da caridade. O que é caridade? É eu colocar o amor em ação, é eu colocar o amor nas minhas atitudes. Dar um copo d'água é caridade? Depende. Se eu estou em casa, estou lá lavando o vidro ali, estou em cima de uma escada ali, lá em cima, limpando o vidro, toca a campainha, estou sozinha em casa. Aí eu falo, ai caramba, né? Que saco, né? Desço lá da escada toda lá, vou lá atender, aí a pessoa fala, não, você me dá um copo d'água? Aí eu pego e falo, ai que saco, me atrapalhou todo o meu serviço, eu pego o copo d'água, dou, é caridade? Não, não é, porque eu não dei com amor, eu não coloquei amor na minha atitude. Agora se eu tô em casa, né? Alguém bate lá, e é alguém pedindo, estou com fome, você tem alguma coisa para comer? Puxa vida, nossa, eu não tenho nada em casa, eu precisava, eu não fui no mercado, não fui na feira, né? Não tenho nada. Aí eu falo, tudo que eu tenho, nossa, eu tenho um pedaço de pão, eu tenho um pão aqui, eu pego aquele pão, eu corto aquele pão, eu ponho ali, recheio ali, na hora que eu estou pondo alguma coisinha, eu ponho amor, com desejo de matar a fome. É caridade? É. Por quê? Porque eu dei com amor. Então, quantas vezes a gente vai em asilos, em orfanatos, ou com familiares, ou com amigos, e a gente fala, né? A gente vai lá achando que está fazendo caridade. Você está pondo amor na tua atitude? Porque senão não é caridade. Caridade, o amor em ação. Quando a gente pratica a caridade, o bem maior não é para o outro, é para nós. Quantas vezes a gente vai num lugar fazer alguma coisa e a gente sai de lá e fala, nossa, Deus, quanto eu recebi hoje aqui. Nós saímos do lugar pensando, nossa, eu não tenho problema, eu não tenho dificuldade. E a gente aprende muito, isso é caridade, isso é caridade. Nós colocarmos o amor nas nossas atitudes, fazermos com amor. Damos um prato de comida, coloca o amor. Dá uma roupa, coloca o amor. Dá o ombro para o outro não chorar, dá o ombro com amor, um abraço, um bom dia, um bom dia, desejando um bom dia. É caridade? É. E nós precisamos aprendermos a caridade com o outro, a caridade conosco, porque às vezes nós também não temos caridade conosco. Nós não somos capazes de nos olharmos no espelho e fazer um elogio para a gente, agradecer, caridade para com Deus. Deus, obrigada, mais um dia de vida, mais uma oportunidade, mais um presente. Quantos de nós vivemos ansiosos? O que é ansiedade? Eu sou uma, tá? Quando eu falo para vocês, a primeira que está ouvindo aqui sou eu, é para mim. A primeira que está aprendendo aqui sou eu, tá? Ansiedade, excesso de futuro. A gente se preocupa com o que vai acontecer. Depressão, excesso de passado. Eu fico ali pensando, presa no passado, e eu esqueço de viver o presente. Presente em todos os sentidos. Presente temporal e presente no sentido de dádiva. Dádiva de Deus para comigo. Meu melhor momento, minha melhor encarnação. O momento mais propício para eu crescer. Presente de Deus, dádiva de Deus. Gratidão. Caridade, amor em ação. Jesus nos trouxe todas essas 8 bem-aventuranças como um caminho para seguir. Se nós conseguirmos colocar em prática o que Ele aqui nos fala, com toda certeza, nosso caminho será de luz, nossa jornada será de crescimento, será de evolução. E não nos esqueçamos que temos dentro de nós tudo isso. Basta nós
fazermos aflorar. No seu último ano de apostolado, quase no final já do seu apostolado, Jesus estava atendendo e foi procurado por uma senhora. Pediu para ele: mestre, me acompanhe, há uma pessoa, uma mulher passando muito, muito mal, me ajude a atendê-la, mestre, venha atendê-la. Jesus largou tudo o que estava fazendo e foi atender a essa pessoa. E quando ele chegou lá, ele reconheceu na mulher a mesma cortesã que ele havia atendido há 2 anos atrás. Ela estava muito, muito debilitada, o corpo com hanseníase, né, já todo machucado, aquela beleza já não existia mais, o corpo definhando. Jesus a tomou em seus braços com todo o seu amor. Quando ela viu Jesus, ela reconheceu o Galileu de 2 anos atrás, e ela olhou para Jesus e disse: Galileu, agora Galileu, agora que eu não tenho mais nada para te oferecer, Galileu, por que agora? Jesus a abraçou com todo o seu amor e disse-lhe: vejo uma luz em teu olhar, e se assim eu procedo, é por muito te amar. Que nós possamos aprender, evoluir, crescer, desenvolver em nós todas essas virtudes para que nós mereçamos o amor de Deus, o amor de Jesus, e para que Ele possa olhar para nós e dizer a mesma coisa: vejo uma luz em seu olhar, e se assim eu procedo, é por muito te amar. Gratidão imensa por estarmos juntos aqui, por juntos aprendermos, por juntos nesta manhã nós falarmos do Evangelho. Obrigada uma vez mais o convite, por estar nessa casa abençoada. Rogo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe Santíssima, que nos envolva no seu manto de luz, no seu manto de amor, e que nós possamos ter muita paz, muito amor, muita caridade. Graças a Deus, graças a Jesus. A TV Web A Caminho da Luz apresentou Palestras Espíritas.